Atenção porque vai começar a aula de matemática. Olá pessoal, vamos começar mais uma aula de matemática. Eu sou a professora Érica e estarei com vocês nessa aula, ok? Vamos começar com a resolução da atividade da aula 4, da aula anterior. A primeira questão diz o seguinte: números que assustam. 5,68 bilhões de pessoas vivem hoje no planeta. 5,7 bilhões de pessoas eram estimadas para viver no planeta hoje. 90 milhões nascem a cada ano. 80 milhões passam fome. 8,5 é a média de filhos por mulher em Ruanda. 1,4% da renda mundial está nas mãos dos 20% mais pobres. 35 milhões de pessoas migraram do hemisfério sul para o hemisfério norte nas últimas 3 décadas. A fonte é da ONU. De acordo com o texto, os números que representam a quantidade de pessoas que vivem no planeta, nascem a cada ano e passam fome são, respectivamente. Toda vez que vocês virem essa palavra respectivamente, ou seja, para seguir a ordem. Então, primeiro a gente vai ter que identificar as pessoas que vivem no planeta, que nascem a cada ano e as pessoas que passam fome. Então, primeiro diz as pessoas que vivem no planeta, não é isso? Que vai ser 5,68 bilhões de pessoas. Então, como é que a gente vai representar 5,68 bilhões de pessoas? Da seguinte forma, ó. 5. Este aqui é 5,68 bilhões de pessoas. Aí ele quer, na verdade, em notação científica. Notação científica é um número que é multiplicado sempre por uma base 10 elevado a um expoente, ou seja, elevado a um número. Então, é o seguinte, para saber qual vai ser este número, tem uma forma simples de resolver isso. Precisamos deslocar vírgulas. Quando ele é um número inteiro, né, 5 bilhões, ele é um número inteiro. Então, quando ele é um número inteiro, temos que pegar e deslocando vírgulas da direita até a esquerda, ou seja, do primeiro número até o último número. Então, o nosso índice, lá no número 10, vai ser de acordo com a quantidade de casas que mudarmos a vírgula. Por exemplo, aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, deslocamos a vírgula 9 vezes. Então, ficou um número, ó, 5,68. Como é notação científica, precisamos multiplicar por uma base 10. Colocamos 10. Quantas vezes deslocamos a vírgula? Não foi 9? Então, o nosso índice vai ser o 9. Então, essa aqui vai ser a ordem, né, a notação científica para o número de 5,68 bilhões. A segunda que ele diz é as pessoas que nascem a cada ano. As pessoas que nascem a cada ano, a questão nos diz que é 90 milhões. Então, 90 milhões vai ser assim. Da mesma forma que fizemos com os 5,68 bilhões, iremos fazer com 90 milhões para descobrir a ordem de grandeza, qual vai ser este número representado em notação científica. Iremos deslocar as vírgulas do último número até o primeiro, ou seja, da direita para a esquerda. Então, aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Não foi isso? Deslocamos a vírgula 7 vezes. Então, como ficou apenas um 9, não tem nenhum número depois de 9. Então, vai ser 9 vezes 10 elevado a 7. Então, este 9 vezes 10 elevado a 7 vai ser a representação em notação científica do número 90 milhões. E ele pede agora as pessoas que passam fome. As pessoas que passam fome são 800 milhões. Mesma coisa, iremos deslocar a vírgula até a última para sabermos
qual vai ser a notação científica deste número. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, vai ser 8 vezes 10 elevado a 8, que corresponde aí à nossa letra C. Vamos para a nossa próxima questão. A segunda questão é uma expressão. Diz o seguinte: resolvendo a expressão abaixo, vamos obter. Deixa eu escrever a expressão aqui. Em uma expressão, precisamos observar como ela é composta. Se ela é composta por parênteses, colchetes, chaves, se ela vai ter potenciação, radiciação, multiplicação, divisão, adição e subtração. Primeiro, precisamos ser atentos a essas 3 primeiras regrinhas. A gente vai resolver sempre, primeiro, quem está dentro de parênteses, colchetes ou chaves. Depois iremos para as nossas potências. O que são as potências? São números elevados a outros números. As radiciações, que são o quê? A raiz quadrada. Qual é o número que eu multiplicado 2 vezes dá aquele número, ok? Depois vamos para a multiplicação, divisão, adição e subtração. Observando esta expressão, temos parênteses, não é isso? Aqui no menos 2 elevado a 2 e aqui no mais 4. Então, ó, vamos observar que há 2 parênteses. Então, o primeiro que iremos resolver é esse que está com a potência, porque lembrando que a potência também vai ser a primeira a ser resolvida. Então, vamos pegar esse 2, vamos isolar ele aqui, ó. Menos 2 elevado a 2. É esse menos 2 multiplicado 2 vezes. Então, ó, vai ser menos 2 vezes menos 2. Tivemos uma aula sobre jogo de sinais, certo? Jogo de sinais. Menos com menos, quando é uma multiplicação, fazemos o jogo de sinal diretamente. Então, menos com menos, positivo. Ok? 2 vezes 2 vai dar 4. Então, quer dizer que menos 2 elevado ao 2, ou elevado ao quadrado, como podemos dizer, vai dar igual a 4 positivo. Ok? Então, vamos lá substituir na nossa fórmula. 3 vezes, quem é menos 2 elevado ao quadrado? 4. Colocamos o 4 aqui. Menos 2 vezes. Como este 4 ele é positivo, eu posso tirar ele do parênteses e colocar apenas um número aqui. Caso ele fosse negativo, sim, precisaria colocar um parênteses, ok? Então, posso tirar o mais e deixar apenas o 4. E vamos resolver. Lembra que eu disse que a multiplicação vem primeiro do que a subtração. Então, primeiro temos que resolver as multiplicações para depois, no final, resolver a subtração. 3 vezes 4, 12. 2 vezes 4, 8. Agora, vamos resolver diretamente. 12 menos 8, 4. Então, o valor da nossa expressão vai ser 4, que corresponde à letra A, ok? Vamos para a próxima questão. Leia atentamente o quadrinho a seguir. Com base no relatório do Gari, calcule a ordem de grandeza do somatório do número de folhas de árvores e de pontas de cigarro que ele recolheu. Ele diz o seguinte: recolhi hoje 35.475 folhas de árvores, 72 quilos de papel, 85 mil pontas de cigarro. Aí o patrão dele diz o seguinte: escuta, você é economista e está trabalhando como lixeiro. Não precisa fazer relatório. Só que a nossa questão, ele pede a ordem de grandeza do somatório do número de folhas de árvores e de pontas de cigarro que ele recolheu. Quanto foi a quantidade de folhas? 35.475. Se é o somatório, é uma conta de mais adição, mais as pontas de cigarro. A quantidade de pontas de cigarro foi 85 mil.
não é isso? Quando a gente faz a conta, ó, 5 mais 0, 5, 7 mais 0, 7, 4 mais 0, 4, 5 mais 5, 10, sobe 1 e aqui vai dar 12, ponto abaixo de ponto. Então, ó, vai dar 120.475. Precisamos saber qual vai ser a ordem de grandeza deste número, 120.475. Como estávamos fazendo anteriormente, iremos deslocar vírgulas até o primeiro e iremos descobrir qual vai ser a potência elevada, ou seja, a ordem. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Então, quer dizer que é um número, que é 1,0475 vezes 10 elevado à quinta potência. Então, qual vai ser a minha ordem? 10 elevado à quinta potência, que no caso vai ser a letra C, beleza? Vamos agora para a quarta questão. A quarta questão diz o seguinte: nos trabalhos científicos, números muito grandes ou próximos de zero são escritos em notação científica, que consiste em um número x, tal que x tem que ser maior que x e menor do que 10, multiplicado por uma potência de base 10, como estávamos vendo anteriormente. Assim sendo, 0,000045 deve ser escrito da seguinte forma. Então, ó, a gente vai a gente vai descobrir qual vai ser a ordem, qual vai ser a forma deste número em notação científica. Então, ó, vamos colocar aqui. A gente estava deslocando a vírgula da direita para a esquerda, porque eram todos números inteiros. Agora, não é um número inteiro, temos um número decimal. Então, vamos pegar a vírgula e ir voltando às casas, ou seja, da esquerda para a direita. Quando a gente faz essa volta, quando a gente volta às casas, a gente vai ter um expoente negativo. Antes era positivo, porque a gente estava andando. Não é isso? É como se assim, andando para frente, positivo. Se você andar para trás, é negativo. Não é isso? Aqui, ó, vamos deslocar a vírgula. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Por que eu parei aqui? Porque eu preciso parar no primeiro número que eu encontrar. Como aqui era 0, então aqui como o 4 é o primeiro número, eu vou parar aqui. Então, vai ser o seguinte agora. 4,5 vezes 10 elevado a menos 7. Por que menos 7? Porque quando contamos as casas até o 4, contamos 7 vezes. Então, essa é a nossa resposta da quarta questão, a letra B. 4,5 vezes 10 elevado a menos 7. Dando continuidade à nossa aula, iremos falar hoje sobre a interpretação geométrica e algébrica nos processos de fatoração. Resolução de equações do segundo grau completas. Para calcular as raízes de uma equação do segundo grau completa, vamos utilizar 3 métodos: fatoração, completar quadrados ou fórmula resolutiva. Nas equações de primeiro grau, de 1 grau, a gente só encontra um valor de x. Mas nas de segundo grau, a gente encontra 2 valores de x. E ela é segundo grau completa, por quê? Porque ela vai apresentar 3 fatores no primeiro membro, que é o A, o B e o C. Dando continuidade. O primeiro método que iremos aprender hoje é a fatoração. Vamos determinar as raízes de x ao quadrado menos 14x mais 49 igual a 9, por fatoração. Nessa equação, o primeiro membro, quem é o primeiro membro? Todo aquele que está antes da igualdade. É um trinômio quadrado perfeito. Assim, podemos escrevê-la da seguinte maneira. Só que é o seguinte, precisamos entender o que é esse trinômio quadrado perfeito. Os trinômios quadrados perfeitos são expressões que podem ser obtidas por meio do quadrado da soma ou da diferença de dois termos, ok? Então, ó, vamos entender aí como é que vamos tirar o trinômio quadrado perfeito dessa seguinte equação. Está aqui x
ao quadrado menos 14x mais 49 igual a 9. Para entendermos se é um trinômio de quadrado perfeito, tiramos as raízes deste termo, que é o primeiro, e deste último termo, que vai ser o 49. Vamos primeiro tirar a raiz de x ao quadrado. A raiz de x ao quadrado é o x. Então, a gente já vai colocar aqui entre parênteses, ok? É o x. E a raiz de 49 é 7. Por quê? 7 vezes 7 dá igual a 49. Iremos utilizar o menos aqui. Igual a 49. Então, não é um trinômio de quadrado perfeito, ou seja, é o quadrado de quem encontramos. Então, precisaremos multiplicar 2 vezes. Ou, simplesmente, elevar ao quadrado, como vocês podem ver aí. Porque não é o quadrado tanto da soma ou da diferença de dois termos. Então, ó. Opa, desculpa, aqui era um 7, gente. Que é a raiz quadrada de 49. Então, ó. X menos 7 igual a 9. Igual a 9, que está aí na questão. Eu coloquei um 0, mas na verdade era um 9. Então, ó, x aqui é a raiz quadrada de x ao quadrado. Então, vai ser x. Este 7 é a raiz quadrada do 49, que eu encontrei aqui, ó. O 49. Então, eu vou multiplicar. Mas eu posso simplificar essa multiplicação. E apenas colocar assim, ó. X menos 7 elevado ao quadrado, elevado a 2. Porque não é ele multiplicado 2 vezes, então, só preciso colocar elevado a 2 ou ao quadrado. Igual a 9. Então, encontramos o trinômio quadrado perfeito. Como há dois números cujo quadrado é igual a 9, temos. Então, ó, eu disse a vocês o seguinte, que a gente precisa encontrar a soma e a diferença. O que é a diferença? Uma continha de subtração, uma continha de menos, ok? Então, primeiro a gente tem que resolver a de mais e a de menos. Encontramos essa seguinte expressão. O porquê que está ali, ó, x, eu vou repetir. X, deixa eu apagar aqui. O porquê que ficou x menos 7 mais, que primeiro vamos fazer a de soma, raiz de 9. O contrário de uma potenciação é uma radiação. A gente não tinha colocado elevado x menos 7 elevado ao quadrado, então trocamos a potência por uma radiação. Então, trocamos a radiação lá no segundo membro, que no caso vai ser o 9. Então, vamos elevar o 9 a uma raiz quadrada. Vamos colocar ele como uma raiz quadrada, ok? Repetindo aqui o x menos 7. Quem é a raiz quadrada de 9? 3. Agora, vamos resolver como se fosse uma equação do primeiro grau. Como se fosse, não. Como uma equação do primeiro grau. Então, aqui, ó. Coloco o x aqui sozinho. Repito quem já está no segundo membro, que é o mais 3. E esse menos 7, que está antes da igualdade, ele não vai poder ficar aqui, porque ele não possui letra. Então, quando ele não possui letra, ele precisa passar para depois da igualdade. Se ele vai fazer essa mudança, ele vai precisar também mudar o sinal. Como ele é menos, ele vai passar a ser mais. Então, ó, mais 3 mais 7 vai dar igual a 10. Encontramos uma raiz, não foi? Encontramos uma raiz de x que foi igual a 10. Agora, iremos encontrar a outra. Primeiro fizemos com a de soma, agora vamos fazer com a de subtração, a de menos. É só seguir os passos da de mais. Só que no caso agora, vamos fazer com o sinal negativo. Quem vai ser a raiz quadrada agora de 9? Vai ser menos 3. Ok? Então, vamos lá. X igual a menos 3. O 7 vai ter que passar para lá. Se ele é negativo, vai passar a ser positivo. Mais 7. Então, aqui é como se eu dissesse assim, ó. Devo 3, paguei 7. Fiquei com 4. Então, x igual a 4. Então, as minhas raízes encontradas para essa equação foram 10 e 4. Beleza?
O método agora que iremos estudar é sobre completar quadrados. Há equações do segundo grau em que o primeiro membro não é um trinômio perfeito, o trinômio quadrado perfeito. Nesses casos, podemos determinar as raízes da equação utilizando o método de completar quadrados. Observe como podemos calcular as raízes de x ao quadrado mais 8x mais 7 igual a zero, utilizando este método. Como eu disse a vocês, essas são equações de segundo grau completas, que vão ter 3 termos. Para esse método, precisamos trocar o último termo para depois da igualdade. Vocês estão vendo aí que vai ser x ao quadrado mais 8x, não é isso? X ao quadrado mais 8x mais 7 igual a zero. Para esse método, precisamos colocar este último termo para depois da igualdade, que vai se transformar em x ao quadrado mais 8x igual a menos 7. Que eu disse a vocês que se for trocar de lugar, vai ter que mudar também o sinal. Escrevemos o primeiro membro de forma conveniente. Ficamos agora com x ao quadrado mais 8x, que podemos escrever da seguinte forma. Como x não tem número na frente, significa 1, então vamos deixar ele x ao quadrado. Mais o 8 pode ser representado por 2 vezes 4 vezes x. 2 vezes 4, 8. 8 vezes x, 8x, ok? Essa parte de desmembrar o 8, né, a gente colocar ele como uma multiplicação, vai nos dar a entender que, quando formos fazer o quadrado, vamos ter 2 retângulos. Coloquem isso na cabecinha de vocês. Sempre o segundo termo vai resultar em 2 retângulos no quadrado. Por quê? Este primeiro membro aqui, este primeiro termo, ele vai ser a nossa área. O segundo vai ser a parte estendida desse quadrado. Aqui é o quadrado e o segundo termo é a parte estendida. Então, é como se dissesse assim, eu tenho uma área x e ela foi estendida em 8 vezes, ok? Então, sempre esse segundo termo vai resultar em 2 retângulos. Então, para ficar mais fácil de identificarmos quanto vai valer cada retângulo, desmembramos. No caso, 8x não pode ser igual a 2 vezes 4 vezes x. Então, quer dizer que vai ser 2 retângulos que vai valer 4x. Como vocês estão vendo aí na imagem. Só que é o seguinte, não completou, não foi? Não completou o quadrado. Está faltando uma partezinha lá. Então, nós precisamos completar este quadrado para ficar um quadrado perfeito. Quem já viu um quadrado faltando uma partezinha? Não tem como. Então, vamos completar. Quando a gente completa, vai dar 4 por 4. 4 de um lado, 4 de outro. Vocês sabem que um quadrado, eles possuem os lados iguais. Então, vai ser 4 por 4, que no caso vai dar 4 ao quadrado, ou vocês podem também colocar 16, porque 4 ao quadrado é igual a 16. Para obter um trinômio quadrado perfeito, no primeiro membro da equação, vamos acrescentar o 4 ao quadrado, que foi aquele que a gente acrescentou, que nós construímos o restante do quadrado aos 2 membros, tanto no primeiro membro quanto no segundo membro. Então, vai ficar dessa forma agora a equação. X ao quadrado mais 8x mais 4 ao quadrado, que foi o que encontramos, igual a menos 7, o menos 7 foi aquele que mudamos de lugar, mais 4 ao quadrado. Simplificando a equação, encontramos a seguinte: x ao quadrado mais 8x mais 16, porque 4 ao quadrado dá igual a 16, igual a 9. Por quê? Menos 7 mais 16 vai dar igual a 9. Agora, fatoramos o trinômio quadrado perfeito e resolvemos a equação. X ao quadrado mais 8x mais 16 igual a 9 vai resultar no seguinte: x mais 4 elevado ao quadrado. Por quê? A equação resultou em x ao quadrado mais 8x mais 16 igual a 9. Não foi isso? Lembra que eu disse a vocês que para ter o trinômio do quadrado perfeito, tira a raiz quadrada do primeiro e do último termo. Qual é a raiz quadrada de x ao quadrado? X.
mais, que é o sinal de mais a raiz quadrada do último. Quem é a raiz quadrada de 16? 4. Então, ó, vai ficar aqui ao quadrado igual a 9. Lembrando que o contrário de uma potência é uma radiciação. Então, vamos resolver da forma como resolvemos antes, ó. X mais 4 igual a raiz de 9. Primeiro a positiva, depois vamos para a negativa aqui, ó. X mais 4 menos a raiz de 9. Então, ó, x mais 4 mais 3, não é isso? A raiz de 9 não é 3? Então, ó, passando o 4 para o lado de lá, fica mais 3. Como ele é positivo, ele vai passar a ser negativo. Menos 4. Mais com menos vai dar menos, então eu vou subtrair os meus valores. 4 menos 3, 1. Por que, Érica, que vai ser menos 1? Porque quando os sinais são diferentes, eu prevaleço o sinal do maior. Como 4 é maior que 3 e o sinal de 4 é negativo, a resposta também vai ficar negativa. Agora vamos para com o sinal de menos. Primeiro fizemos a soma, agora vai ser a de menos. X mais 4 menos 3. A raiz quadrada de 9 não é 3, então vai ficar menos 3. Aqui, ó, x menos 3 menos 4. Sinais iguais, eu somo e repito o sinal. 4 mais 3, 7. E vou repetir o sinal. Então, encontramos as raízes dessa equação. 1, menos 1 e menos 7. A última forma de resolução de segundo grau completa é pela forma resolutiva. Outra maneira de resolver uma equação de segundo grau é por meio da fórmula resolutiva, que consiste na generalização do método de completar quadrados. Utilizando essa fórmula, é possível obter as raízes de uma equação de segundo grau por meio de seus coeficientes. Aqui é a seguinte fórmula: x igual a menos b mais ou menos. Por que esse mais ou menos? Lembra que eu disse a vocês que o trinômio quadrado perfeito tanto é a soma quanto é a diferença, ou seja, a subtração aqui, ó. Soma e a subtração. Por isso, esse mais e menos, um abaixo do outro. Raiz de b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Quando está tudo juntinho assim, é uma multiplicação. Dividido por 2 vezes a. Na fórmula B, 2 menos 4 vezes A vezes C é o discriminante e pode ser substituído por delta. Assim temos x igual a menos, mais ou menos raiz de delta, dividido por 2A. Então, essa é a nossa fórmula resolutiva, ok? Vamos agora para alguns exemplos. Resolva as equações utilizando o método de completar quadrados. Primeiro, a gente tem a letra A, que é 4x ao quadrado mais 12x mais 5 igual a 0. Vamos lá. Letra A. Para completar os quadrados, a gente precisa isolar o termo independente no segundo termo. Ou seja, quem é o termo independente é o 5. Por quê? Ele não vai apresentar x, ou seja, ele não vai apresentar variável. Então, o termo independente vai ser o 5. Então, ó, vamos ficar com 4x ao quadrado mais 12x. O 5 ele vai passar para o lado de lá, então ele vai ficar menos 5. Essa é a nossa fórmula. Aqui o 4, ó, o seguinte, este 4 vai ser a nossa área do quadrado. Então, vamos também desmembrar ele. 4 não é a mesma coisa que 2 vezes 2x ao quadrado? Então, o primeiro quadrado, aqui, ó, deixa eu ir fazendo ele. O primeiro quadrado vai equivaler a 2x. Lembra que um quadrado eles têm os mesmos lados iguais. Então, aqui vai valer 2x. E aqui também vai valer 2x. Agora, o 12 também vamos desmembrar. Lembra do que eu disse? O segundo termo da equação, o segundo termo, ele sempre vai resultar em 2 retângulos, que é para, como se não, é a parte acrescentada do quadrado. Então, esse termo aqui, ele vai sempre resultar em 2 retângulos. Então, ó,
12 é a mesma coisa que 4 vezes 3x, sendo que não podemos colocar 3 retângulos equivalente a 4, porque senão vai passar de um quadrado. Então, a gente pega esse 12 e divide por 2, que vai dar igual a 6x. Então, essa parte aqui vai valer 6x. E essa parte aqui também vai valer 6x. Mas vocês estão vendo que tem uma parte faltando? Não é isso? Uma parte faltando. Então, ó, essa parte aqui vale 3, porque aqui também vai valer. Aqui vai valer 2. Aqui vai valer 3. Aqui vai valer 3. Então, ó, pra gente completar o quadrado, aqui vale 2, porque, ó, não são lados iguais, não é isso? Então, 2 aqui, 2 aqui. Aqui vai valer 3. Então, ó, pra completar o quadrado, este lado não vai ser igual, ó, então vai ser 3. Este lado não vai ser igual a esse, então vai ser 3, ou seja, 3 ao quadrado. Então, 3 ao quadrado foi aquele que nós acrescentamos. Então, lembra que quando a gente acrescenta, vai acrescentar o 3 ao quadrado tanto no primeiro membro como no segundo membro. Então, a equação vai ser o seguinte agora. 4x ao quadrado mais 12x mais 3 ao quadrado igual a menos 5 mais 3 ao quadrado, que foi o 3 ao quadrado que encontramos aqui, ó, quando completamos o quadrado. Resolvendo, simplificando a nossa equação, vamos ter 4x ao quadrado mais 12x mais 9, porque 3 ao quadrado igual a 9, igual a menos 5 mais 9. Resolvendo, 4x ao quadrado mais 12x mais 9 igual a 9, porque a gente já resolveu o segundo membro. Menos 5 mais 9 dá igual a 4, ok? Então, ó, tirando, sobrou esta equação, né? Sobrou essa equação aqui, ó. 4x ao quadrado mais 12x mais 9 igual a 4. Lembra que para encontrar o trinômio perfeito, tiramos a raiz quadrada do primeiro termo e do último termo. O primeiro termo é 4x, então quem é a raiz quadrada de 4x? X positivo. Quem é a raiz quadrada de 9, que é o último termo, vai ser 3, igual a 4. Isso aqui é elevado ao quadrado. Então, agora vamos encontrar a raiz tanto da soma quanto da subtração, da diferença. Então, aqui ó, vai ficar 2x mais 3 mais a raiz de 4. Lembra que a gente vai trocar a potência por uma radiação. Aqui vai ficar 2x mais 3 menos a raiz de 4. Aqui, ó, 2x mais 3. Eu vou permanecer com esse 2x aqui, que ele é a letra, é a variável. Aqui, ó, quem é a raiz de 4? 2. Esse 3, ele vai ter que passar para o outro lado. Se ele é positivo, ele vai passar a ser negativo. Menos 3. Aqui, ó, 2x igual a 2 menos 3 vai dar igual a menos 1. Ok? Então, agora, esse 2 que está multiplicando o x, eu vou passar ele para ser uma divisão. Porque o contrário de uma multiplicação é uma divisão. Então, vai ficar igual a x menos 1 dividido por 2. Então, encontramos a primeira raiz. Vamos encontrar agora a próxima. Vai ficar aqui, ó, 2x mais 3 igual a menos 2, porque a raiz 4 é 2. Então, aqui, ó, 2x igual a menos 2. O 3, ele vai passar para o lado de lá, ele vai passar a ser menos 3. 2x igual a menos com menos, mais. Vou somar os valores e repetir o sinal. 2 mais 3, 5. E vou repetir o sinal, ok? Lembra do que eu disse? O 2, ele está multiplicando o x, então ele vai passar a ser uma divisão. X igual a menos 5 dividido por 2. Como a divisão não é possível, vai ser um número decimal, podemos deixar a conta em forma de fração, beleza? Vamos agora para a resolução da letra B, que diz o seguinte: x ao quadrado mais 12x mais 35 igual a 0.
Lembrando, vamos isolar o termo independente no segundo termo desta forma. O 35, como ele não tem letra, então ele é o termo independente. Vamos passar ele para o segundo membro. Então, vai ficar x ao quadrado mais 12x igual a menos 35. Por que menos? Ele era mais lá no primeiro membro. Passou para o segundo, vai trocar o sinal. Escrevemos o primeiro termo desta forma. X ao quadrado mais 12x, que também podemos fazer o seguinte. Lembra do 12 da questão anterior? A gente desfigurou ele e ficou 6x em cada retângulo, não é isso? Que o segundo termo ele vai resultar sempre em 2 retângulos. Então, ó, quando completamos o quadrado, observem o quadrado aí que está ao lado. X ao quadrado foi o nosso quadradinho. O 6x foi a extensão do 12. Então, ó, 6x de um lado, 6x do outro. Só que ficou faltando um pedacinho. Não foi isso? Ficou faltando um pedaço? Então, precisamos acrescentar. Vai ser 6 e 6. Então, vai dar 6 ao quadrado, ou se não, igual a 36. Então, vamos ter agora a nossa equação de x ao quadrado mais 12x mais 36 igual a menos 35 mais 36. Por quê? Lembra que quando a gente acrescenta, precisamos acrescentar este valor no primeiro membro e também no segundo membro. Vai ficar agora x ao quadrado mais 12x mais 36. Quem é a raiz quadrada de x, que estamos vendo aí? Quem é a raiz quadrada de x? X. Quem é a raiz quadrada de 36, que é o último termo? Deixa eu colocar aqui para vocês entenderem melhor. Como a gente achou o 6 ao quadrado, então a gente vai resultar nessa fórmula aqui, ó. X ao quadrado mais 12x mais 36 menos 35 mais 36. Por que esse 36? Porque foi o que completamos o quadradozinho lá, para ele ficar completo. Então, 36 aqui, 36 aqui, ok? Então, aqui, ó, vai ficar x ao quadrado mais 12x mais 36, ó. Devo 35, paguei com 36 reais. Fiquei com R$1, né? Sai no lucro ainda. Fiquei com 1. Então, vamos tirar as raízes do primeiro termo e do último termo. Quem é a raiz de x? X ao quadrado vai ser x. Quem é a raiz de 36? 6. Colocamos ao quadrado e repetimos o 1. Então, agora vamos tirar as raízes de mais e as raízes de menos. Então, vai ficar aqui, ó. X mais 6 mais a raiz de 1. X mais 6 menos a raiz de 1. Então, vamos lá resolver? X mais 6. Quem é a raiz de 1? O próprio 1. Fica aqui. X igual a 1 menos 6. Por quê? O 6 não está antes da igualdade, ele tem que passar para o lado de lá. Então, vai ficar igual a menos 5. Vamos resolver agora a subtração. A de menos. X mais 6 menos 1. A raiz de 1 é o 1. Então, vai ficar aqui, ó. X menos 1 menos 6. X vai dar igual a menos 7. Então, encontramos as raízes dessa equação por meio de completar quadrados, que vai dar menos 5 e menos 7. São as referências bibliográficas da nossa aula de hoje. Muito obrigada e até a próxima aula.